Olá pessoal, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e neste vídeo nós vamos tratar sobre a atuação do Estado no mercado, a atuação do Estado no domínio econômico. Em que circunstâncias o Estado pode ser Estado empresário, pode desenvolver atividades econômicas através de empresas estatais. O artigo 173 da Constituição Federal diz expressamente que, ressalvados os casos previstos na Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado se dará por força de relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional conforme definidos em lei. Portanto, o dispositivo diz claramente que existem ressalvas em que o Estado já explora determinadas atividades econômicas. Nós podemos aqui apontar já as atividades que são monopolizadas pelo Estado, como a manipulação de radioisótopos, ou seja, a energia nuclear, a produção de energia nuclear é um monopólio do Estado. A pesquisa, a lavra e a produção de petróleo também é um monopólio exercido pelo Estado e é uma atividade econômica. E, claro, muito embora essa atividade econômica possa ser exercida em parceria através de uma relativa quebra de monopólio, previsto lá no artigo 177 da Constituição, em relação às atividades petrolíferas, mas nós sabemos que a Constituição já define previamente que a exploração de petróleo é relevante e é um monopólio a ser exercido pela União através de uma empresa que possa ser exploradora dessa atividade. E existe uma regulação no setor petrolífero, e existe uma agência nacional de petróleo, que é a ANP, que regula essa atividade de modo amplo. Então, aí nós já temos as ressalvas, mas quais seriam as outras atividades que o Estado poderia desempenhar? O dispositivo que nós nos referimos agora, o artigo 173, fala de relevante interesse coletivo e imperativo de segurança nacional, que devem ser definidos em lei. Essa lei ainda não existe, então é importante verificar que esses dois conceitos, o relevante interesse coletivo e o imperativo de segurança nacional, mesmo que venham a ser definidos em lei, são conceitos bastante abertos, amplos e que permitem uma interpretação até, vamos dizer assim, excessivamente abstrata, sem se remeter a casuísmos. E é justamente nesse plano o que nós devemos entender faticamente como relevante interesse coletivo é que deve justificar uma atividade que venha a ser desempenhada pelo Estado. A atividade econômica aqui que nós temos que ressaltar é a atividade lucrativa, não é a atividade econômica pertinente a serviços públicos, que está prevista inclusive na sua cláusula genérica no artigo 175, que incumbe ao poder público, diretamente ou através de concessão ou permissão, a prestação de serviços públicos. Já o artigo 173 está se referindo a atividades lucrativas. A questão é, para um Estado que venha a ser um Estado liberal, não existiria essa disposição uma disposição jurídica para que o Estado pudesse excepcionalmente exercer atividade lucrativa, porque ele estaria voltado para atividades essenciais de prestação de serviço público e não atividades lucrativas. Para o Estado intervencionista, que foi desenhado na Constituição de 88 como um Estado provedor, um Estado providência, então há essa cláusula para que o Estado possa exercer, mediante essas circunstâncias, a atividade lucrativa. A questão é relevante para o Estado em que circunstâncias exercer a atividade econômica? Exercer atividade que venha competir com o setor privado, através, por exemplo, de uma empresa estatal. Então nós temos aí, de modo exemplificativo, no setor financeiro, o Estado atua no mercado financeiro como? Através do quê? Do Banco do Brasil. É uma empresa estatal lucrativa, que deve gerar lucro. Muito embora nós possamos saber, nós temos que compreender, perdão, aqui tremeu um pouco, nós temos que compreender que essa atividade não é uma atividade essencial que o Estado deva prestar, mas que o Estado criou um banco para uma atividade lucrativa, visando, obviamente, uma espécie de suposto interesse coletivo. Porque aí, de plano, não há um imperativo de segurança nacional para que seja resguardado através de uma atividade bancária. É o mesmo caso da Caixa Econômica, como também das atividades de serviço postal, no caso dos Correios. Então,
O que é que nós temos que refletir sobre isso? É importante perceber que, para se entender o que é relevante e interesse coletivo, tem que se investigar a partir justamente de levantamento de dados se há essa necessidade do Estado manter empresas estatais para atividades lucrativas. Para uma visão liberal, não há necessidade, porque o Estado deve cuidar justamente de ter, cuidar de serviços essenciais, voltar todas as suas forças e burocracia e parte do seu orçamento para serviços essenciais. Inclusive, esse ponto aí é importante, por quê? Porque o orçamento público, como definido na Constituição, ele também é direcionado para as empresas estatais, justamente para um controle maior dos gastos e para definir o montante orçamentário para o Banco do Brasil, por exemplo, para a Caixa Econômica Federal e para os Correios e as outras empresas estatais que eu não estou citando aqui para não me alongar tanto. Então, se não é essencial, não cabe ao Estado, numa visão liberal, fornecer tais atividades ou prestar serviços como esse. Inclusive, eu vou citar um exemplo, algumas atividades que foram desempenhadas por Estados-membros, não a União, para competir com o setor privado foram desastrosas. Por exemplo, serviço de transporte urbano. Aqui na Paraíba, se tentou manter um serviço de transporte urbano subsidiado, isso um serviço para a capital, subsidiado pelo Estado. Mas não houve condições de manutenção dessa empresa estatal, a Setusa, porque ela se tornou deficitária. O Estado teria que cobrir os rombos. Por quê? Porque ela oferecia um preço módico inferior às empresas privadas que exploravam e que exploram o serviço de transporte urbano na capital João Pessoa. Então se tornou um serviço deficitário, não teve como manter, porque o que era subsidiado pelo Estado era justamente o dinheiro destinado a baratear o preço das passagens de ônibus. A questão é, o que é mais relevante para o Estado? O que é imperativo de segurança nacional? Então, diante de uma circunstância, por exemplo, de uma calamidade, o Estado pode criar emergencialmente uma empresa estatal para distribuição de alimentos, por exemplo, mas mediante um imperativo de segurança nacional. Não é para criar uma empresa permanente para a distribuição de alimentos. Vamos dizer, uma grande catástrofe de grandes proporções da natureza, uma guerra externa. Então, seria imperativo de segurança nacional. Agora, o relevante interesse coletivo tem que ser verificado justamente dentro de um determinado segmento. E que segmento é esse que há um relevante interesse coletivo por trás que justifique a atuação do Estado no mercado através da empresa estatal, que é uma empresa que é um empreendimento que poderia ser exercido por uma empresa privada. É justamente aí que nós chamamos todos à reflexão para qual é o papel primordial do Estado, qual é a sua função essencial. É prestar serviços públicos gratuitos de qualidade, todos os serviços englobando aí, de segurança pública à saúde, de educação, ensino básico, a outras atividades como a prestação jurisdicional, ou é manter empresas estatais exercendo atividade que são atividades próprias do setor privado, como é o caso do setor bancário, como é o caso do serviço postal. Então, essa é a nossa reflexão e, claro, ela tem vinculação direta com todo esse discurso que nós temos em torno e que suscita debates entre liberais e intervencionistas ou aqueles que pregam um Estado interventor, um Estado que venha prestar serviços além do essencial ou atividades econômicas à sociedade como um todo. A questão é, existem serviços que devem ficar com o Estado, existem atividades que não devem ficar com o Estado e até devem ser privatizadas. Essa é a nossa reflexão. Não é imperativo de segurança nacional manter o Banco do Brasil e nem é relevante interesse coletivo. Logo, nós somos de opinião de que esse tipo de empresa estatal não deveria ficar nas mãos do Estado. Por quê? Porque, na verdade, não há esse relevante interesse coletivo e que, nesse setor financeiro, inclusive, o Estado deveria ser um regulador no sentido de ampliar a concorrência para não haver uma situação de oligopólio entre poucas instituições financeiras que concentram todo o sistema financeiro em suas mãos. Então, na verdade, nós temos que refletir, inclusive, um pouco mais além disso, porque é fajuto
É insustentável o discurso de que, por exemplo, o setor bancário é um setor que deve existir através de empresas estatais como a Caixa Econômica por conta justamente da legislação trabalhista e da legislação social, porque a Caixa é depositária e administradora do FGTS. Então, aí cabe outra reflexão que nós podemos, inclusive, alongar um pouco mais, mas nós vamos encerrar justamente aqui. O FGTS poderia ser, inclusive, administrado por outras instituições, claro, ou a Caixa poderia se restringir a uma atividade que não fosse uma atividade de banco múltiplo, mas prestar um serviço que fosse justamente ligado e vinculado a essa outra faceta do Estado providenciário, que é manutenção de regras trabalhistas e manutenção de benefícios e de institutos de direito social, né, que até é um tanto complexo definir um chamado direito social, né, porque direito é direito, benefício é benefício, nós vamos tratar disso em outro vídeo, mas que deve ser ressaltado justamente por quê? Porque esse papel da Caixa só existe por conta de uma legislação trabalhista que criou esses institutos sociais e uma legislação previdenciária que criou uma série de institutos sociais, como, por exemplo, o PIS, né, que é o Programa de Integração Social do Trabalhador. Então, mas voltando ao ponto, nós temos que ver, o Estado deve tratar de serviços essenciais e não de atividades que são e podem ser tipicamente exercidas pelo setor privado. Um abraço a todos e até lá.